Graça e paz, meus irmãos, hoje reunidos aqui estamos por um meio eletrônico. Infelizmente, numa situação que aconteceu durante este fim de semana, nos impediu de estar juntos presencialmente. Mas vamos orar, porque este é o momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os teus filhos e filhas e juntos podermos louvar e bendizer o teu santo nome. Amado Pai, rogamos a bênção de podermos estar juntos agora na tua presença para uma adoração que o Senhor merece. A melhor, diante de todas as circunstâncias que têm acontecido, queremos estar juntos em tua presença. No nome de Jesus, amém. E pensando nisto, e pensando em todo o louvor que devemos dar e que nosso Deus é digno de toda honra e toda glória, vamos nesse instante louvá-lo com o hino 13 do HCC. Sim, Deus é nosso Pai glorioso e Ele merece toda a honra e toda a glória. E hoje nós estamos aqui no momento de pandemia, depois que neste último fim de semana nós tivemos alguns irmãos, inclusive da liderança, que confirmaram o Covid e que não poderiam também estar presentes no culto, e alguns até na direção, na coordenação, e até eu mesmo estive muito mal. Agradeço as orações. Estes irmãos que passaram por esse tempo de enfermidade já estão agradecendo pelas orações dos irmãos, mas nós temos que tomar cuidado com o irmão que está bem. Se nós estamos combalidos com relação a uma enfermidade, não podemos, sob hipótese nenhuma, contaminar os outros, piorando ainda mais a situação. Por esta razão, foi decidido suspender toda e qualquer atividade presencial da igreja. Isso não significa que a igreja está parada. Ao contrário, agora ela está mais ativa ainda porque ela existe em cada lar, em cada vida, que continua a pregar o evangelho, que continua a testemunhar. Por isso, meu irmão, nós estaremos presentes sim, participando das atividades da igreja, mas só que agora de uma maneira mais eletrônica. Nos cultos de quarta-feira, cultos aos domingos, escola bíblica dominical, todos eles serão online, exclusivamente eletrônico, durante pelo menos os próximos 15 dias,
quando passaremos o período de quarentena, veremos os resultados disso na vida dos membros e da igreja. A igreja estará aberta, a sua porta, a parte administrativa funcionando, é claro que num horário mais exclusivo, e informaremos a você, meu irmão e minha irmã, os dias e horários de atividades, caso o irmão precise se deslocar lá para a igreja. Ligue antes, confirme a sua presença para evitar do irmão vir num horário em que não há ninguém para esperá-lo. Peço a sua compreensão, peço a sua oração. Eu, particularmente, fiquei muito triste com isto, mas não posso deixar a tristeza determinar minhas atitudes. Eu sou conduzido por aquilo que o Senhor nos tem orientado em sua palavra. Ame o próximo. Sempre faça o melhor para que o próximo esteja sendo abençoado. Por isso eu convido você a participar e continuar participando comigo deste culto. E nesta participação vamos fazer a nossa leitura bíblica, que estará impresso aí na tela para que você acompanhe. Vamos fazer. É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. Cantem hinos de louvor ao nosso Deus. Toquem músicas na lira e louvor ao nosso Deus. Sol e lua, louvem o Senhor, todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Esta é a nossa leitura. Vamos louvar ao Senhor. Com o hino 352.
Amém. Que realmente Cristo, a irmã possa crer que Cristo sempre estende sua forte mão. E hoje estamos aqui com esta convicção, porque o nosso Senhor sempre tem estendido a sua mão sobre a vida de cada um de nós. Quero convidar você a estar orando neste momento, oração e que possamos estar intercedendo pela vida daqueles que têm conosco vivenciado lutas, batalhas, como também vitórias. Nós temos membros da igreja que estão enfermos e carecem de nossas orações, continuando a orar pela irmã Sara, continuar a orar pela irmã Valdelir, pelo pastor Valmir, orar pelo irmão pastor Carlos também, o irmão Carlos da congregação Planalto, por sua saúde, orar pela Meire, pela irmã Jane, pelo Tiago, que confirmaram no exame médico que estão com Covid. Irmãos, precisamos estar intercedendo, orar pelo Ivanilson e a Sandra, que, em razão das atividades, também podem estar no mesmo risco. Amados, precisamos continuar intercedendo, não somente por eles, mas por outros que, em suas enfermidades, têm enfrentado batalhas. Agradecer, pois eu comuniquei que o pai do irmão Pedro Manweiler havia sofrido um infarto, estava internado e hoje recebi a informação de que amanhã ele terá alta, já estará em casa. Então estejamos orando, agradecendo ao Senhor. Também pedir pelo Pedro Manweiler, que é nosso seminarista, estudando no Rio, ele está em Goiânia lá acompanhando os pais e ele precisará fazer uma cirurgia, uma microcirurgia. Portanto, nossas orações sobre a vida do nosso querido Pedro. Não nos esqueçamos dos nossos irmãos e irmãs que têm enfrentado batalhas, lutas, membros da igreja que estão se recuperando. Nós temos muitos outros, a família da irmã Sandra, que é a nossa diretora da EBD, irmã Eunice na área de educação, irmãos que estão enfrentando algumas lutas e nossas orações são importantes. Por isso, vamos orar. Querido Deus, diante de Ti estamos, como Teu povo, rogando a Tua misericórdia. A misericórdia que nos sustenta, que nos salva, que nos proporciona a vida eterna, que nos traz restauração, purificação e perdão dos nossos pecados. Aqui estamos, ó Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor já tem nos abençoado, mas continuando a interceder pela vida destes irmãos e irmãs que mencionamos, que têm enfrentado problemas de saúde, enfrentado situações que têm debilitado o seu corpo, a sua mente, mas também agradecendo, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E tudo acontece conforme a tua vontade. Nada lhe escapa nos desígnios. E é por isso que confiamos no Senhor, para que este tempo de pandemia, de preocupações, de medo, terminem logo, para que possamos continuar as nossas atividades, mas ainda melhores no teu serviço. Eu rogo a tua bênção, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua sustentação sobre a vida de cada um que comigo aqui está em oração e por aqueles que impedidos estão, recebam a bênção do Senhor. No nome de Jesus, amém. Que Deus possa realmente sustentar estas vidas nesse tempo e a nossa igreja nesse período aí de isolamento, ou melhor, distanciamento social. Vamos louvar o Senhor, cantando o hino 171 do cantor cristão. Enquanto isso, nós estaremos fazendo a nossa contribuição através dos dízimos e ofertas. Sempre é colocado o endereço eletrônico do banco da igreja para que você possa depositar. É uma forma segura que impede que haja algum risco de você transportar, mas se você não, pastor, eu gosto de colocar no meu envelope e levar na igreja, você pode depositar na conta corrente, pega aquele comprovante e pode colocar no envelope. Ele vai representar exatamente o que o irmão fez. O irmão pode levar na igreja, na certeza de que tudo vai ocorrer naturalmente, vai ocorrer da maneira certa. Mas não, pastor, eu gosto de colocar meu dinheiro. Não tem problema. Avise que vai chegar lá e para que possamos estar recebendo o irmão e a irmã com todo carinho.
tá bom? Sempre tenha esse cuidado. Nós sabemos quem são os irmãos, membros da igreja, portanto, fica fácil nós acompanharmos. Vamos louvar o Senhor cantando o hino 171, enquanto dedicamos os nossos dízimos e nossas ofertas. Amém. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos em cada momento, ateia o fogo da vontade de compartilhar a graça de Jesus Cristo a todas as pessoas que estão à nossa volta. Hoje nós estamos aqui para adorar e servir ao Senhor. Convido você agora a estar ouvindo a palavra do Senhor, ministrada neste momento ao seu coração. Vamos, neste instante, adorar ao Senhor através da mensagem. Amém, amém. Em espírito e em verdade, nós devemos estar na presença do nosso Senhor constantemente. Eu quero ler com você esse texto que está aí no slide, para que você possa me acompanhar. Jeremias, capítulo 29, 10 a 14. É a resposta de Deus aos exilados. Aí nós vamos entender, você vai entender por que nós devemos meditar neste texto, neste exato momento. Jeremias, capítulo 29, do verso 10 ao verso 14. Diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta meditação
e reflexão. Meus irmãos, hoje nós estamos celebrando, dia 15, completamos mais um ano de vida como igreja organizada, mas neste fim de semana nos programamos para celebrar. Mas, por razões humanas que não entendemos, surgiu esta pandemia. Muitos dizem que foi culpa de fulano, é culpa de cicrano, isso foi causado por determinado país. Toda vez que acontece uma tragédia, a gente sempre quer botar a culpa em alguém, para poder justificar o nosso desconforto ou para poder amenizar o nosso desconforto. Isso é natural. Sempre acontecerá. Que há algum responsável? Há. No fundo do fundo de toda a realidade, nós temos um inimigo que é responsável por todos os males que acontecem na Terra. Ele é o pai dessa história. E nós, quando agimos de acordo a este pai, nos tornamos seus filhos. O Senhor Jesus, falando aos fariseus, a um grupo de fariseus do seu tempo, ele questionava o comportamento daqueles homens que se diziam filhos de Abraão, mas a atitude dele era de tirar a vida de Jesus, e Jesus responde na lata, falando nos olhos dele: vosso pai é Satanás, porque ele é mentiroso, é homicida. E como vocês mentem e tentam tirar a minha vida, então vosso pai não é Abraão, é o inimigo. Então, nosso comportamento reflete quem é nosso pai. Isso é um fato. Não podemos mudar nunca isso. Mas podemos nos arrepender de nossas escolhas, de nossas atitudes, para que o Pai de amor seja nosso Pai. Mas, mesmo sendo filhos de Deus, honestamente, trabalhadores, buscando a vontade de Deus, passamos também por momentos difíceis, momentos de tragédias, momentos de conflito, momentos de dor que nós não causamos, sofremos. Este é o momento em que devemos aprender e buscar no Senhor o entendimento para enfrentar essa situação. E Deus nos dá uma resposta quando nós estamos exilados, afastados daquilo que gostamos. O texto que acabei de ler é o texto de Jeremias, final do livro de Jeremias, onde o povo de Judá, depois de se afastarem da vontade de Deus, depois de fazerem muitas escolhas que desagradaram a Deus, Deus decidiu puni-los. E os puniu da seguinte maneira: tirando-os do lugar aonde eles se sentiam confortáveis. Mandou o povo de Judá para a Babilônia. O texto conta que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu Judá. Ao invadi-la, levou cativo contra a vontade os moradores da cidade de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia, hoje conhecida como Iraque. E ali permaneceriam por 70 anos. Muitos daqueles que saíram de sua casa para a Babilônia jamais voltaram. Outros nasceram lá e viveram a vida inteira lá. De qualquer maneira, precisamos entender qual é a resposta de Deus quando nós somos tirados dos lugares que nós gostamos de estar. O que Deus quer nos ensinar sobre isso? Qual a melhor forma de compreendermos e lidar com esta situação? Portanto, o texto que acabo de ler e que você está vendo aí, impresso no slide, ele mostra exatamente a resposta de Deus para as nossas dúvidas e as nossas angústias. Muito mais do que você ver um texto bíblico, você precisa compreender qual é a vontade de Deus. Então, qual é a resposta de Deus para tempos como este, onde nós somos tirados do ambiente e do lugar que nós temos o costume ou gostamos de estar? Primeiro, Deus nos orienta e nos diz que precisamos aprender a entender. Isto é,
pôr em nossas mentes a mente de Deus, a vontade de Deus. Olha o que Deus diz no verso 11. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Primeira coisa que precisamos entender e colocar em nossas mentes, que por mais que estejamos vivendo um tempo desconfortável, um tempo, entre aspas, de exilados, Deus tem um plano bom para nós, um tempo de paz, não de mal. Não nos cabe ficar adivinhando o porquê das coisas, mas entender que o que Deus tem planejado para nós é melhor. Então nós temos que aprender a mudar a nossa maneira de pensar. Muitas vezes nós gastamos muito tempo reclamando o que não temos ou o que nos tiraram e esquecemos de mentalizar, de pôr na nossa mente, de preencher os nossos pensamentos com as promessas e as verdades de Deus sobre nós. Deus tem planos de paz para nós. Deus tem planos melhores para nós. Então precisamos começar a pensar qual é o plano de Deus para a minha vida. Em tempos como este, precisamos preencher a nossa mente com esta convicção. Qual é o plano de Deus para mim neste momento? Como eu posso manter a minha mente focada neste plano de Deus? Como Davi afirma que ele tinha sede de Deus como a corça tem sede de ribeiro, de água fresca, assim nós precisamos preencher a nossa mente com este pensamento. Deus, qual é teu plano para mim? O crente precisa ter isto em sua mente e coração o tempo todo. No trabalho, na rua, nas atividades, quando as coisas não estão de acordo com aquilo que nós nos sentimos bem. Se nós gastássemos o nosso tempo, nossos pensamentos e a nossa força procurando saber com Deus qual é o plano dele para nós, ao invés de reclamarmos, questionarmos, criarmos conflitos, brigarmos para ter de volta, com certeza nós estaríamos em situação bem melhor. A resposta de Deus para nós começa em mude a sua maneira de pensar. Como Paulo fala em Romanos capítulo 12, renovação da mente, irmãos. Renovação da mente. Segundo lugar, então me invocareis, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Veja aí, a palavra então, ela é uma ligação com o texto anterior. O texto diz, pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Eles desejavam voltar para Jerusalém, eles desejavam voltar para casa, eles desejavam estar perto do templo, em volta de Jerusalém. Eles desejavam isso. Deus queria isso também, mas para que isso acontecesse, era necessário que o povo começasse a mudar a sua maneira de pensar. E aí, então me invocareis. Passareis a orar e a mim, e eu vos ouvirei. Uma das coisas que nós precisamos entender é que, diante das circunstâncias que estamos vivendo, Deus não está nos ensinando para ficar sonhando com o dia que a gente vai voltar. Mas Ele está dizendo, invocar, buscar, chamar, pedir, dizer, Senhor Deus, vem sobre minha vida. Atua na minha vida. Fala comigo. Invocar é chamar para estar junto. Muitas vezes é eu ir à presença dele para que a presença dele seja perceptível. Deus não estava naquele momento dizendo, olha,
eu vou mandar vocês de volta logo, logo, pode ficar tranquilos. Não, isso não é verdade, porque o verso 10 diz, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Havia um prazo, havia um tempo estabelecido. Era um tempo estabelecido não para o povo de Israel, mas um povo estabelecido no povo, na Babilônia, naquele reino. Algumas coisas precisavam acontecer. E se você olhar nesse capítulo 29 de Jeremias, versos 5 e 6 e 7, olha o que diz: enquanto não voltarmos para casa, enquanto não estivermos em Jerusalém, Deus diz para Israel, para Judá, o que eles tinham que fazer. Enquanto vocês não voltarem àquela condição que vocês desejam, olha os 5, 6 e 7. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuineis, e não diminuais. Olha o verso 7. Procurai a paz da cidade por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Enquanto não voltamos, devemos orar. Devemos interceder, devemos clamar, devemos continuar nosso cuidado com nossa família, devemos zelar por aqueles que fazem parte do nosso lar, para que eles tenham saúde, tenham condições de crescer e amadurecer. Deus estava dizendo àquele povo, sabe como vocês me invocam? Sabe como vocês realmente estão na minha presença quando vocês manifestam a minha paz no lugar onde vocês estão. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Primeiro muda-se a mentalidade. Aí toma-se a atitude toma-se o compromisso de estabelecer um relacionamento com Deus, aí onde você está. E no terceiro lugar, no verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é apenas participar de um momento religioso, é participar dele de todo o coração. Todo o coração significa totalidade, integral. Nenhuma outra coisa pode tomar a atenção do seu coração, da sua mente. Quando estamos diante de Deus, precisamos dar exclusividade para Ele. E se tem uma coisa muito difícil de fazer agora, nesse exato momento, é buscar a presença de Deus e não se distrair com outras coisas. Você está aí no celular me acompanhando, mas num toque no dedo, num bater de um som, o WhatsApp pode aparecer com uma mensagem e você se distrai e fica prestando atenção ali. Ou você está aí no Facebook vendo e aparece uma mensagem de alguém, olha, deu um ok, beleza, e você se distrai. São muitas coisas que chamam a nossa atenção para podermos experimentar a resposta de Deus, mudança de mentalidade, compromisso, invocar, mas buscar ao Senhor de coração, não por partes. Não quando dá. Eu me lembrei agora do texto que estava lendo sobre Moisés no Monte Sinai, quando ele foi receber as tábuas da lei, a segunda vez, a primeira havia sido quebrada por causa do pecado do povo. Num segundo momento, Deus chama Moisés, vem ao monte, Moisés foi, Josué foi junto, e lá no Monte Sinai uma nuvem desce e Moisés entra na nuvem para ali conversar com Deus. O texto diz de Êxodo que Moisés ficou dentro da nuvem esperando 6 dias. 6 dias ali dentro. No sétimo, Deus começou a conversar com ele. Muitas vezes nós desistimos de compromissos com Deus simplesmente porque Deus não está no horário que a gente quer. O horário é de Deus, não é nosso. O plano é de Deus, não é nosso.
Nós precisamos esperar o momento certo. E o momento certo Deus vai dizer e nós temos que estar preparados, porque quando Deus responder, precisamos agir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o seu coração estiver totalmente envolvido nessa busca de invocar ao Senhor, com a sua mente focada nisso, pode ter certeza, Deus vai lhe responder. E aí o verso 14 fecha dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E aí ele fecha: congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, quando nossa maneira de pensar, quando nosso compromisso, nosso comprometimento, quando nossa atitude de buscar de todo o coração for vivenciado, pode ter certeza, Deus se deixará ser achado. A resposta virá ao seu coração, em qualquer área, em qualquer momento. Pense nisso, guarde isso em seu coração, reflita, porque o nosso Deus tem uma resposta real para a sua vida. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus para que Ele possa, nessa manhã, nos dar o privilégio, a bênção de podermos estar ouvindo a sua voz e atentos ao seu ensino, para que no tempo certo, quando Ele disser, possamos estar juntos. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de poder nesta manhã me reunir com o Senhor e os teus servos, através do Facebook, através da internet. Ó Deus amado, eu rogo a sua misericórdia sobre a vida de cada um. Rogo, Senhor Deus, para que possam eles, assim como eu, todos nós, estar envolvidos diretamente numa comunhão com o Senhor, para que, acima de tudo, o seu nome seja honrado, para que o teu plano de paz se manifeste nas nossas vidas e, como consequência, possamos estar juntos para adorar o teu santo nome, fazer a tua vontade, anunciar a tua graça, compartilhar o teu amor com aqueles que precisam tanto de Jesus Cristo, assim como nós precisamos todos os dias. Amado Deus, ouve a oração dos teus filhos, perdoa-nos, ó Deus, quando nossos pensamentos não estão totalmente focados no Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes estamos buscando aquilo que nos conforta e não o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando invocamos em nossas vidas situações de angústia e preocupação e não descanso na sua graça. Dá-nos, ó Deus, um dia de paz. Dá-nos, ó Pai, um dia em família, tranquilos, sabendo que o Senhor nos tem sustentado. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de nos encontrarmos de noite novamente em culto, para adorarmos o teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro, peço e agradeço. Amém. Que Deus Ainda de pé, cantemos o hino Eu Alegre Vou na Sua Luz.